Maravilha! Bora fazer mais um esquema de ordenação, né? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um arquivo salvar como aqui, e eu tô com o meu método principal, com o nosso array primitivo, imprime ele, ordena, imprime ele ordenado, vai ter aqui o nosso código de ordenação novo, o troca continua existindo, deixei ele ali, e o imprime também continua existindo. Estou utilizando o arrays toString para facilitar a nossa vida. Como eu disse, depende da utilização, vale a pena, senão dá para fazer outras implementações. Então, isso aqui é a base do que a gente vai trabalhar, né? Então, deixei esse cara aqui como base para a gente começar a discutir um novo método de ordenação. Então, esse novo método de ordenação, vou compilar esse cara aqui, beleza, tá compiladinho, tá tudo certo. Vamos começar a nossa brincadeira, então. Cadê? Cadê? Vamos conversar lá no nosso dia. Vamos para o dia para a gente discutir um pouco aqui dos nossos algoritmos de ordenação. As formas de ordenar são várias, né? Então, tenho muitas maneiras de ordenar algo. A gente viu a primeira, que é a ordenação por seleção. Então, eu olho tudo, descubro quem que é o menor. Quem é o menor, eu coloco na primeira posição. Eu troco com quem está na primeira posição. Olho todo o restante, descubro quem que é o menor, coloco na primeira posição desse conjunto. A mesma coisa vou fazendo, né? E ele vai diminuindo e vai focando literalmente em quem ele precisa, né? Então, essa é a ideia desse... Só colocar aqui, bonitinho. Essa é a ideia do algoritmo de seleção. Ele seleciona o menor, coloca na primeira posição. O restante, o próximo conjunto, ele olha novamente, seleciona o menor, coloca na primeira posição, e assim sucessivamente até só sobrar um. Quando se tem apenas um elemento, esse daí já é o maior. Diga, Rodrigo. Não? Não quer falar comigo? O Rodrigo não quer falar comigo, absurdo. Aí tudo bem. Rodrigo, depois a gente tem que conversar. Não deixa eu esquecer, não. Depois a gente tem que conversar sobre monitoria. Aí a gente foi falar sobre o próximo algoritmo, que é o algoritmo de ordenação por inserção, insertion sort. E o algoritmo de ordenação por inserção, ele pega o primeiro, como se tivesse uma carta na mão, ele recebe uma segunda carta, ele olha a primeira carta que eu tenho, comparando com a que ele pegou agora, e verifica se essa daqui for maior, se a primeira for maior que a segunda, ele troca, né? Ou se essa daqui for menor que essa, ele troca. É a mesma comparação, né? Ele troca. Se não, ele não faz nada. Ele recebe mais um, né? Ele recebeu aqui mais uma carta, mais um elemento. Ele olha esse elemento e compara com quem está à esquerda dele. Comparando com quem está à esquerda, ele decide se troca ou não. Nesse caso, ele trocaria os dois de lugar. Só que esse cara aqui, ele ainda teria que andar para a primeira posição. Então, é um laço, né, que ele vai continuar até achar a posição correta que ele deve de ser inserido. Então, você pega um elemento novo e acha a posição que ele deve ser inserido. Esse daqui entraria na primeira posição. Esse daqui não iria mexer. Esse daqui entraria na posição do meio. E aí finalizou o nosso processo de ordenação aqui. Esses algoritmos são legais. E aí você vê que é muito parecido um com o outro, né? Até dá uma confundida aí, mas eles têm umas diferenças até de performance. Aí a gente vai lidar com um outro algoritmo de ordenação. Esse outro algoritmo de ordenação, ele faz um esquema que ele vai comparar com quem está à frente dele. Diferente do insertion sort, que compara com quem está atrás, né? Imaginando que quem está à esquerda, né? Então, quem está mais aqui para o lado do José Everson está mais atrás, e aqui está mais à frente, por exemplo, né? Então, o algoritmo do insertion sort, ele vai pegar um elemento e comparar com quem está atrás.
pega um elemento, compara com quem está atrás, com quem está atrás. Esse algoritmo que a gente vai fazer agora, ele compara com quem está na frente. Então, ele pega esse elemento e compara com quem está aqui. E aí, ele pega esse elemento, compara com quem está aqui. Ele pega esse elemento, compara com quem está aqui. Ele pega esse elemento e compara com quem está aqui. O problema é que, se ele pegar esse último elemento, ele vai comparar com uma posição que não existe, e a gente vai ter o array index out of bounds. Então, ele também tem o mesmo problema que a gente tem que tomar cuidado que o insertion sort tem. Só que o insertion sort seria aqui no valor -1, que ele dá problema, e esse daqui vai estourar no tamanho do vetor, né? Então, se a gente tem 5, ele vai estourar no índice 5, porque ele vai de 0 a 4. Então, é um problema desse algoritmo. Esse algoritmo, então, ele tem por característica, ele vai varrer esses 4 elementos, né? E ele varrendo esses 4 elementos, ele vai comparar com quem está à frente dele. Então, ele faz uma comparação com quem está depois dele. Feito isso daí, eu gostaria de já implementar essa brincadeira para a gente ir conversando. Então, a gente já sabe como que ele funciona por partes. Para não deixar passar muito da nossa conversa, já vamos fazer logo isso daqui. Eu sei que ele começa na primeira posição e vai até a última -1. Ele compara até a penúltima. Então, da primeira até a penúltima posição do meu conjunto de dados. E é isso daí que a gente vai seguir. Então, vamos fazer desta forma. Então, vamos pegar essa ideia e mandar bala aqui e vamos desenvolver dessa maneira. Então, vamos seguir nosso algoritmo de ordenação. Vamos lá no nosso método de ordenação. Então, o nosso método de ordenação, ele vai ter que varrer o nosso array da primeira posição, da posição inicial, até a posição final -1. Porque ele, quando chegar na penúltima, ele pode comparar com a última. Se eu chegar na última, eu vou querer comparar com um array index out of bounds, né? Então vai dar chabu, vai dar ruim isso daí. Não tem como deixar acontecer. Então, rapidamente já ficou fácil, porque a gente já viu como que funciona do insertion, a gente vai fazer isso daqui tranquilo. Então, a gente vai fazer um for, e aí a gente vai verificar da posição atual, acho que fica bom da atual, começando em 0, indo até a posição atual menor que o tamanho do vetor, com seu comprimento -1, e atual mais. Maravilha. Aí, novamente, eu estou escrevendo o vetor dessa forma de propósito, né? Porque é comum a gente fazer dessa forma. Só que a gente tem que lembrar que isso daqui é um método, é uma funcionalidade que a gente desenvolveu para agilizar alguns processos. Então, ele não necessariamente começa em 0, mas ele começa no início. Então, aqui não é 0. É início. E aqui não é o tamanho do vetor que eu estou passando, mas sim o término, né? Então, aqui é o término que eu vou colocar. E esse cara está fazendo exatamente isso agora, né? Se eu receber aqui o valor 0, então, se aqui no início eu recebo o valor 0, e aqui, por exemplo, eu recebo o tamanho 5, que é o tamanho do array que a gente está lidando, né? Então, lá, 0, 1, 2, 3, 4, quer dizer que eu tenho 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, aqui, cadê? Eu recebendo 0 e 5, quer dizer, então, que eu estou indo menor que 5, ou seja, até a posição 4. Menos 1, menor que 4, quer dizer, então, que 3. Se eu for falar nisso, né, é 0, 1, 2, 3. Eu estou pegando essa faixa de valores, que é exatamente o que eu disse. A gente vai pegar o primeiro para comparar com o próximo, esse para comparar com esse para comparar com esse daqui para comparar com a última posição. Eu não posso chegar na última, porque ele vai querer comparar com quem está à frente. E eu não posso deixar ele comparar com quem está fora do limite do array, né? Então, a gente fez aqui um esquema que vai funcionar muito bem. Só que agora vem uma brincadeira, né? A gente tem um problema
bem interessante. Quando a gente faz esse processo de trocar, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho, né, nesse momento, o seguinte teste. Deixa eu voltar aqui no dia para mostrar. Eu estou varrendo esse para comparar com o próximo, né? Então, o que eu preciso fazer para ordenar? Se eu simplesmente saísse comparando esses dois daqui, né, esse com esse, comparo esse com esse. Eu troco esses dois, esse com esse. Troco, quando eu falo troco se for o caso de trocar, né? Então eu vejo esses dois, não precisa trocar. Eu vejo esses dois, precisa trocar. Eu vejo esses dois, não precisa trocar. Eu vejo esses dois. Seria um processo interessante, né? Eu vou de 2 em 2 olhando. Só que isso daí me gera um problema. Eu não vou, na verdade, conseguir ordenar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um segundo laço, porque eu vou olhar o primeiro, né? Eu peguei o primeiro agora, peguei ele aqui, estou nesse elemento, eu vou até esse. Então, o meu laço vai aqui. Eu estou olhando nesse cara agora, ó. Estou olhando aqui o Joséverson, peguei ele. O que eu vou fazer de comparação? Eu vou pegar a posição dele e vou comparar até a posição final menos 1 que eu estava, só que além disso, eu vou subtrair a posição que eu estou. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, aqui no índice 0, eu vou comparar dele até o final. Se eu tiver no índice 1, eu vou comparar dele menos 1. E eu vou fazendo sempre a comparação até menos uma posição. Mas ele vai varrer isso várias e várias vezes, né? Ele vai fazer essa comparação várias e várias vezes, e eu vou conseguir colocar ele no lugar. Então, o que eu vou precisar fazer, então? Vou precisar fazer um laço que vai dessa posição inicial até a posição menos 1, porque eu não posso chegar na próxima, só que eu tenho que subtrair do meu primeiro laço lá atrás o índice atual que ele está avaliando. Então, vou fazer isso daqui. For alguma coisa. Vamos chamar isso aqui de posição. Int posição. E aí a posição vai começar no início. A posição vai até o término menos 1, ele continua indo até o término menos 1, então menor que o término menos 1. Eu não vou colocar nada por enquanto, só para a gente ver o que acontece. Posição mais. Por enquanto, não adicionei nada aqui. Aqui vai vir alguma coisa, estou afirmando, mas por enquanto eu não coloquei para a gente ver. E aí eu vou fazer uma comparação com a posição atual e a posição mais 1, a posição da frente, né? Então a gente vai comparar alguma coisa, então um if para fazer uma comparação lógica, e aí agora a gente vai fazer o nosso teste. Se o nosso vetor na posição e aí o primeiro, se ele for maior de quem está depois. Que eu estou pegando esse daqui, comparando com esse. Se esse for maior, ele tem que trocar. Então, se esse for maior que o vetor na posição mais 1, aí eu faço o processo de troca. Então, a gente vai fazer a troca. Nossa troca, a gente já sabe que independe o segundo parâmetro, o terceiro, para a gente, tanto faz quem a gente coloca, né? Mas é justamente pensando aqui no nosso vetor, a gente vai trocar posição com posição mais 1.
Vou deixar na ordem, porque aqui a gente está falando de posição. Aqui a gente está falando de posição mais um. Mas tanto faz colocar posição mais um e posição, porque ele vai trocar os dois, né? Ele vai pegar o que está aqui e vai fazer assim, né? Então, tanto faz. Se eu pegar assim e ele fizer dessa forma, a ordem não vai alterar o funcionamento. E aqui eu gostaria de fazer algumas impressões, né? Para a gente verificar o funcionamento. Acredito eu que com essas trocas já deva, muito provavelmente, solucionar o problema. Então, compilando o nosso programa, então faço 2 for, vai até o tamanho -1, tamanho -1, e aí a gente compara. Se o primeiro elemento for maior que o que está na frente, a gente inverte de posição. E a gente manda fazer essa inversão, faz essa troca. Compilou, dá OK, mandou rodar. Só ampliando para a gente ver melhor. Começou com 16, 44, 64, 30. Ele ordenou. É incrível, né? Esse algoritmo é muito idiota, mas ele ordena bem. O problema é que ele passa por todos os elementos 2 vezes. É muito ruim isso daí. É um laço dentro de laço muito ruim. Mas ordena. Ordena, funciona. E agora a gente vai debulhar o entendimento desse cara. Vamos colocar lá os nossos logs para a gente ver, né? Imprimir algumas informações para a gente ver o que está acontecendo nessa comparação. E uma coisa que não sei se vocês perceberam, e muito provavelmente será perguntado: posição, 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 posição. Onde de acho eu estou usando esse atual? Não estou usando? Estou usando sim. Aí a pergunta é, de que forma que eu estou utilizando? É uma boa pergunta. Eu estou utilizando ele como um laço de repetição, um contador de vezes que vai ser repetido. Só isso. E é só isso mesmo que eu estou utilizando. Vamos ver, então, como que funciona esse esquema daqui, né? Vou colocar algumas impressões para a gente poder visualizar melhor como vai sair esse código. Acho que ficaria legal a gente entender aqui posição em posição -1, né? Acho que fica bem interessante. Acho que aqui já é uma coisa legal para a gente testar. Fazer lá o nosso system.out.println. A gente vai imprimir aqui um teste, né? E aqui está o nosso teste. E vamos ver o que a gente vai testar. A gente vai testar. Eu quero ver a posição e o elemento. Então, testando posição mais string fecha, que a gente já tem a posição. Então, vou trocar isso daqui. Assim. E aqui eu vou colocar 2 pontos, e aqui eu vou colocar o elemento que está aparecendo ali, que é o vetor na posição. E aí a gente vai concatenar. E aí a gente vai colocar o teste que a gente está fazendo. Estou verificando se é maior que quem está na, entre parênteses, posição mais 1. Aí ele fecha. Aí coloca 2 pontos, um espaço, aspas, mais vetor, posição, mais 1, fecha. Fecha. É isso, né? Eu acho que é isso. Deixa eu compilar para ver. Compilou, deu certo, deixa eu rodar, vamos ver. Agora... Aí, Felipe, quando gente você gosta.
Olha lá, Felipe, ficou bonito como você Aí gosta. sim, hein, Cris? Puta, até eu tô achando difícil de enxergar. Ah, Felipe, eu sempre que tiver uma dessa eu vou ter que comentar, né, cara? Agora virou zoeira legal, né? Vamos comentar. Terminou, fez todas as comparações, trocou, ele imprime o vetor. Então, enquanto ele está fazendo a comparação, mas não tem a troca. Então, ele vai pular aqui. Vou colocar para ele pular aqui. Sei lá, vou colocar uns tracejadinhos só para a gente saber que foi aqui que ele pulou. Talvez fique melhor. Não sei, vamos ver. Vamos ver se vai ficar melhor para visualizar. Ó, Felipe, ficou melhor, hein? Ficou melhor. Não tá Tá bonito, vendo? mas melhorou, né? Ainda ficou meio estranho, mas melhorou. Acho que vai ser lá na hora da impressão, da troca que precisa pular. Acho que é isso mesmo. Vai ficar mais esquema se pular aqui, ó. Aqui, ó, barra N. Ele vai pular aqui. Deixa eu ver se ficou. Ó. Testa, não faz nada. Isso daí. Acho que ficou um pouquinho melhor. Vamos ver agora como que ficou, né? Ó, dois forzinhos sem vergonha. Um que a gente nem usa variável com ifzinho, testando se um é maior que o outro, né? Vamos começar a nossa brincadeira aqui, então. Acho que ficou bacana para a gente começar a entender, né? Seguindo a nossa ideia de valores, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Comecei lá com o meu vetor, né? Original, 16, 44, 64, 30. E aí chamou lá o nosso método de ordenação. O nosso método de ordenação, ele pegou e entrou para comparar a posição 0 com a posição 1. Ele compara ele com quem está na frente dele. 16 é maior que 40? Não, não é. Então ele não faz nada. Aí ele incrementa, vem para 40. 40 é maior que 4? 40, ele está testando com quem está na frente dele com 4. É maior que 4. Se é maior, ele inverte os dois. Ele inverteu os dois. Trocou. E aí ele continua fazendo a brincadeira, né? De testar. Ele vem e faz o teste. Agora ele precisa testar quem está na posição 2 com quem está na posição à frente dele. Então, 0 é o 16, 1 é o 4, 2 é o 40. Então ele está testando 40 com 64. 40 não é maior que 64, fica no lugar. E aí ele vai testar agora quem está aqui é o 64, a posição 3, com quem está na frente dele. 64 é maior, então ele troca. Então ele inverteu esses dois de posição. E aí ele volta e executa novamente o teste, né? E aí ele começa novamente da posição 0. Começando da posição 0, ele vai testar. Então agora a posição 0 com quem está na frente. 16 é maior que 4? É. Se é maior, ele troca esses dois de lugar. Trocou. Aí ele testa agora o 16 com 40. 16 não é maior, então ele deixa aqui. Ele testa o 40 com 30. E ele, né, 40 é maior que 30, ele vai e troca. Então, trocou os dois de lugar. Ele vai e testa o 40 com o 64. E aí ele testou o 40 com 64. Não fez nada. Aí ele vem e testa o 4 com o 16. Não faz nada. Ele vem e testa o 16 com 30. Não faz nada. Testa o 30 com o 40. Não faz nada. Testa o 40 com o 64 e ele não faz nada. E aí ele vem e testa novamente o 4 com o 16, o 16 com o 30
o 30 com o 40, o 40 com o 64 e não faz nada. Então, 2 vezes ele varreu o vetor e não fez nenhuma troca. E aí ele mostra ordenado para a gente. Maravilha, ele funcionou, ele conseguiu colocar aí os dados ordenados. Só que, como eu falei para vocês, ele é um algoritmo ruim. Ele está andando muito, né? Uma percepção que vocês tiveram sobre o funcionamento desse algoritmo, né? O que está acontecendo, né, com ele? O que está ocorrendo com esse cara? Alguém consegue perceber o que ocorre com ele? Tem alguma característica de funcionamento que você fala, olha, ele parece que está fazendo isso? Eu tenho uma percepção bem interessante, né? Tudo bem que ele executa várias vezes, mas se você olhar, ele vai fazendo aqui, ó. Você pegou os dados, parece que quem é mais pesado vai indo para o final do array, né? Esse algoritmo, o ideal dele seria a gente olhar ele, ao invés de, imaginando aqui os elementos estão assim, né? A gente olhar com os elementos nessa posição, né? Sendo aqui a posição 0 e aqui a última posição do array. Então, seria legal olhar ele nesse formato. Se você olhar posição 0 e última posição do array, ele faz um pouco mais de sentido. Esse algoritmo, ele é um algoritmo que ele pondera pesos, né? Então, quão mais pesado o elemento for, mais profundo ele vai. Então, se você estiver olhando para cá, mais para o final ele vai. Mas se você deitar isso aqui, ele faz mais sentido, né? Porque, por exemplo, vamos começar olhando aqui, né? Você pega e observa esses 2 elementos. Esse daqui é mais leve que esse. 16 vou colocar mais um dedo, né? 16 é mais leve que o 40. Então não mudou de lugar. Só que o 40, ele é mais pesado do que o 4. Já que ele é mais pesado, ele troca esses 2 de lugar. E aí aqui ficou o 4 e aqui ficou o 40. Aí ele vai pegar o 40 e vai comparar com o 64. E aí não é, o 64 ele é mais pesado que o 40. O 40 é mais leve e fica em cima. Só que o 64 é mais denso, ele troca com o 30. Trocou esses 2 de lugar. Ficou o 30 para cima, o 64 para baixo. A ideia dele é que quanto mais pesado for, mais para baixo o elemento vai. Então ele tem essa característica de jogar o elemento mais pesado para baixo. Se você pegar o teu array que está deitado e colocar ele de pé. Lembrando que a parte do topo é o índice 0 e a parte de baixo é o tamanho do array, né? Então, se você pegar e fizer isso daqui, você entende melhor o funcionamento desse cara. Ele literalmente seria como bolhas de densidade. E aí, por isso, esse é o algoritmo de ordenação por bolha. O Bubble Sort. O Bubble Sort ele é um dos algoritmos mais simples que tem e um dos mais lentos e mais custosos que a gente tem. Tem como otimizá-lo, né? Melhorar um pouquinho a performance dele. Ele é muito ruim. ele é bom para a gente fazer coisa rápida, né? Você viu que é 2 laços indo do 0 ao tamanho menos 1. Então, 2 laços do 0 ao tamanho menos 1, compara, troca de posição. Então, ele vai mandando para o final os maiores. É simplesinho de fazer, muito rápido. Porém, ele tem um problema considerável de performance, porque ele vai fazer o tamanho do vetor vezes 2, né? Vezes 2, vezes ele mesmo. Então, o tamanho do vetor vezes ele mesmo, ou seja, o tamanho do vetor ao quadrado, e não vezes 2. Então, é ao quadrado elevado à segunda potência de trocas. Se você for pensar, por exemplo, num vetor de tamanho 10, esse cara daqui ele vai fazer 9 vezes 9, vai fazer 81 trocas. É coisa pra caramba. A gente está falando num vetor de 5. Então ele faz 4 vezes 4, 16 trocas. Ele faz 16 testes lógicos, né? E vamos ver se realmente eu não contei errado, né? Porque ele contou aqui, ó, fez 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele fez 16 testes lógicos. Para 5 elementos, ele testou 16 vezes. 5 elementos, ele testa 16 vezes. Para você saber quantas trocas são, é o tamanho menos 1 elevado ao quadrado. Então, se é 10, 10 menos 1, 9 ao quadrado, 81. Então, para 10 elementos, ele faz 81 testes lógicos. É ruim, né? Ele faz muito teste. Ele vai comparar muita coisa. Tem como otimizar? Tem. E aí eu vou salvar a otimização como uma versão 2 e vou deixar esse cara aqui para que vocês não percam, né? Então, vou salvar aqui como arquivo, salvar como versão 2. E aí eu vou sobrescrever o anterior lá, versão 2. Substituir? Sim. Esse cara daqui, versão 2. Esse cara daqui, versão 2. Vamos, então, tentar otimizar isso daqui. Para que a gente possa ter uma contagem, né? Eu acho que fica bem interessante. Eu vou contar quantas vezes ele entra dentro desse for. Vou colocar um contador. Vou declarar aqui um contador, um static, e aí vou criar um atributo estático chamado contador do tipo inteiro, contador, começando esse cara em 0, ele não tem nenhum. Aí ele vai entrar dentro desse laço aqui, e aí ele vai fazer contador mais. Contador mais. E aí eu vou imprimir esse cara aqui, né? Só para a gente ver, eu vou imprimir aqui, ó. Ah, é difícil. System.out.println, e aí eu vou imprimir esse contador. Tá aí, vou imprimir o contador. Rodando o nosso programa para a gente ver o que acontece, rodando ele, a gente fez 16 iterações, 16 passos, né? Então, aqui a gente já está contando quantos passos acontece. Eu disse para vocês que a gente pode subtrair do quanto ele vai à posição atual. E aí depois eu vou explicar o porquê. Mas eu vou mostrar aqui que se eu subtrair menos atual, se eu subtrair lá o tamanho, né, o número da posição atual que ele está contando, vai mudar um pouco aqui a execução. Compilou, executou, a gente tem 10 interações, 10 testes, né, 10 iterações. O outro tinha 16, ele passou para 10. Ficou interessante. E a gente tem a ordenação. E a ordenação funciona. Então, aqui eu vou maximizar isso daqui para vocês visualizarem o que aconteceu. Eu começo com o meu teste lógico aqui, ó. Estou testando, vou testar todo o conjunto, pego o primeiro e comparo com o segundo. Então, o primeiro comparo com quem está à frente dele. É maior? Não, não faço nada. Pego o segundo com o terceiro, é maior, eu troco. Aí ele trocou esses dois. Agora ele vai pegar esse daqui e testar com o quarto elemento, o terceiro sendo testado com o quarto. Então, ele testou lá o elemento do índice 2 com o índice 3, e aí viu que não era maior, não trocou. Depois ele pega do índice 3 com o índice 4, o quarto elemento com o quinto elemento, e troca. E aí ele viu e trocou, e beleza, ficou aqui. Tá. E se, parei, e se eu pegasse e colocasse aqui, ó, vou colocar o 64 aqui, e eu vou colocar o 16 aqui para trás. Beleza?
Compilei. Rodei. Vamos ampliar de novo. Troquei o 16 com o 64 de lugar para a gente ver o que acontece, né? E olha só o que acontece aqui. Ele tem o resultado ordenado. Então tá, ele está fazendo alguma coisa, ele está fazendo certo aqui. Ele começa o teste 64 com 40, 64 com 40, ele troca. Então, aí ficou 40, 64. 64 com 4, ele troca. E aí, então, a gente ficou 4 e 64. 64 com 16, ele troca, ficou 16 e 64. 64 e 30, ele troca, ficou 30 e 64. Será que isso ajudou a perceber que na primeira execução ele coloca o maior dos elementos na parte mais inferior, ou melhor, no final do nosso array? Se você virar ele, né, tiver na horizontal, você deitar ele, o mais pesado, ele veio aqui para a última posição, o maior foi para o final. É isso que esse algoritmo faz. Então, se você percebeu que o maior foi para o final, quer dizer, então, que quando eu executar por uma segunda vez, eu não preciso chegar nessa posição final. Eu posso chegar a -1 dela. Eu posso contar uma anterior a ela. Eu não mexo mais com esse elemento. Por quê? Porque eu tenho certeza que o elemento mais pesado, num primeiro fluxo, chegou no seu local. Se você olhou isso, você olhando agora esses dados daqui, você vai ter certeza que o 40 ele vai parar aqui no lugar do 30. No próximo fluxo, antes de chegar nos tracejadinhos. Então, se você for fazer o teste, você vai ver, olha lá, 40 maior que 4 troca os dois de lugar. 40 maior que 16 troca os dois de lugar. 40 maior que 30 troca os dois de lugar. E aí você viu que o 40 chegou lá. E aí você vai ver que vai ser feito o teste, que o 30 vai ficar logo depois do 40, logo 16. E ele vai achando o maior e coloca na última posição. É bem parecido, é bem parecido com a mistura do selection sort com insertion sort. É muito similar com os dois. Ele funciona parecido com o insertion sort, só que ao contrário. E esse daqui, o selection sort, coloca o menor na primeira posição. O bubble sort coloca o maior na última posição primeiro. É bem similar. Ele parece que é literalmente a mistura dos dois algoritmos. E aí a gente consegue, então, perceber que, se você for imaginar, ele está achando mais denso e colocando por fundo. Se você pegar várias bexigas com pesos diferentes, né, e de mesmo tamanho, uma bola, né, e colocar pesos diferentes dentro dela e jogar dentro de um recipiente com água, aquele que tiver o maior peso, ele vai tender a ir para o fundo. E aí depois o segundo. E é isso que é a ideia do bubble, né? Essas bolhas, as bolhas mais leves, elas sobem, as mais pesadas, elas descem. E é essa a ideia dele. Como mudar um valor faz a diferença para a gente perceber as coisas, né? Então, quando eu coloquei o 64 de início, foi de propósito para que vocês pudessem ver que ele estava aqui na primeira posição. Ele para na última posição no primeiro ciclo de execução do for. E ainda vou mostrar para vocês o seguinte, vou colocar aqui o valor da posição atual. Então, eu quero imprimir o valor da posição atual para que vocês possam ver, né? Então, vamos fazer um log aqui para imprimir a posição atual. E aí, vendo a posição atual, você vai entender. Atual, fecha, atual, fecha, ponto e vírgula. Só para a gente visualizar, né? Esse cara aqui aparecendo lá, qual que é a posição atual que ele está. Então, compilando, faltou um maisinho, né? Opa, lerdeza.
Compilando, tira mensagens, roda, maximiza para a gente enxergar direito. Começa lá, posição atual igual a 0. Então, quando a posição atual é igual a 0, ele vai varrer até esse elemento. Por quê? Porque quando chega nesse, ele compara com quem está na frente, então não pode chegar na última. Então, ele vai varrer até esse elemento. Por quê? Menos 0. Quando ele executa agora com atual igual a 1, ele vai varrer desse até esse. Por quê? Porque ele tirou um elemento que já está na posição certa. E ele varre até o 16, porque é o 16 e ele avalia com quem está na frente. Então, um elemento na posição certa. Atual é igual a 1, um elemento na posição certa. Atual é igual a 2, eu tenho 2 elementos na posição certa. Atual igual a 3, quer dizer, então, que eu tenho 3 elementos na posição certa. Atual igual a 4, quer dizer, então, que eu tenho 4 elementos na posição certa. É isso daí a ideia. Então, a gente sempre vai seguir esse conceito. Eu tenho atual igual a 20. Eu tenho os 20 últimos elementos na posição correta. E é essa a grande sacada do Bubble Sort. Ele joga o mais denso para o final. Então, conforme você aumenta o tamanho desse cara, ele aumenta o problema. É uma correção bem simples, né? É algo bem pontual, bem único, e você sabe que é isso daqui que faz a diferença. Então, eu vou colocar aqui um comentáriozinho e vou colocar aqui, ó. É isso daqui, ó. Então, vou colocar aqui um comentário para você lembrar na hora de você olhar o código, ó, é isso daqui que fez essa redução tão significativa para a gente. Então, é o que está aqui, ó, é o menos 1, é o menos o atual. Não precisaria ir até o final. Isso daqui é uma correção que normalmente você não vê sendo explicada. Então, é uma correção que eu acho que é significativa para a gente. Boba, muito boba, mas vai descobrir isso daqui. Demora até você perceber isso daqui com o código. Então, é uma sacada interessante você conseguir perceber isso daqui. Quando você percebe, você entende que realmente não preciso mais ir até o final, vale a pena ir deduzindo isso daqui, e aí pronto. Aí fica fácil, fica interessante, fica super tranquilo para a gente fazer, né? Vamos fazer implementações desse cara, né? A gente já fez a implementação com tipos primitivos, obviamente a gente vai fazer desse cara também com os nossos tipos objeto e tipos string, né? Vamos pegar aí um tipo objeto e vamos mandar bala aqui, vamos ver o que acontece. Vou abrir somente o outro, vou dar um arquivo salvar como nesse aqui já, para já ficar com o nome correto, né? Esse aqui é o Bubble com 2 Bs, né? Bubble sort primitivos. Primitivo. Bubble sort com primitivos. A gente compila, tem atualizado. Arquivo salvar como. Esse cara daqui, Bubble sort primitivos versão 2. Bubble sort primitivo versão 2. Só para ficar aí bonitinho, para vocês poderem localizar corretamente os arquivos, né? Depois eu vou separar em pastinha para ficar mais fácil. E aí aqui, ó, já tem os dois bonitinhos. Vamos pegar agora, então, esse versão 2. Esse aqui eu já compilei, tem atualizado lá o class. Compilado esse aqui e atualizado o class. Vamos pegar esse versão 2 e vamos modificá-lo para que a gente possa trabalhar com os nossos objetos. Então, vou dar um arquivo salvar como e vamos transformar esse cara aqui no Bubble Sort para ordenar objetos. Tá aí. Vamos ordenar objetos. Vou pegar aquele esqueminha já. Copiei. Isso aqui não pode faltar, né? Facilitar a vida. Vamos colocar ele aqui, bonitinho, já está lá, e fazer aquelas modificações que a gente já viu, né? Então, a gente vai fazer a modificação, começando aqui pelo imprime. Então, vamos lá embaixo no imprime. O meu imprime vai chamar professor.
Não vou utilizar dessa forma, obviamente vou fazer aquele forzinho esquematizado. Então, vou fazer um for, professor, elemento, vetor, elemento. Só para ele poder imprimir um em cada linha, né? E aí ficar um pouquinho mais organizado, só por conta disso daí, né? Vai ficar mais visível para a gente poder ler, porque a linha é grande. A gente precisa trocar aqui por professor, aqui por professor, professor, aqui por professor. E aí a gente precisa colocar o nosso método de comparação, né? A gente tem que comparar o que a gente quer. Então, no caso, a gente tem que pegar o get carga horária, ponto get carga horária, get carga horária, maravilha. Ele vai comparar isso daí tudo. Então, ele vai estar comparando as cargas horárias de um com o outro e troca. E eu acho que era isso e acabou, né? Compilando, rodando, vamos maximizar para ver, ficou um pouco, né, mais verboso, tem mais saída, mas olha só, ele vai comparar 16 com 40 e ele não faz nada, compara 40 com 4, troca. E aí ele trocou lá o 4 e o 40 com os dois trocados, beleza. Aí ele continua, compara o 40 com 64, não faz nada, compara o 64 com 30 e troca. E aí, 64 com 30 trocado. Logo, o mais denso, o mais pesado, o de maior valor, foi para o final. A Karim, com carga horária de 64 horas aulas semanais, foi lá para o final do nosso array. Aí ele continua a nossa brincadeira. Agora ele vai fazer o 16 com 4, vai trocar, olha lá, trocado bonitinho. Aí ele vai fazer o 16 com 40, não vai fazer nada. O 40 com 30, 40 com 30, ele troca. Maravilha, trocou. Ele vai fazer os testes novamente, não vai ter nada, e no final ele vai mostrar tudo já ordenadinho. Trocou, maravilha. Ele fez aí a troca. Então a gente já conseguiu ver que ele trocou rapidinho. Vou fazer esse cara agora também para ordenar string. Então vamos fazer aqui para ordenar strings. Então, para ordenar strings. Vamos colocar lá para ordenar strings. Vou fazer diferente um pouco para variar aqui, né? Ao invés de eu utilizar array de professor e a gente pegar o método, eu vou colocar os nomes para a gente ordenar mesmo. Então, eu vou colocar aqui um array de string. Não tinha feito ainda com array de string, eu acho que é uma experiência legal, né? Um array de string fica da hora fazer também. E esses caras a gente pode tirar esses espaços e a gente vai imprimir tudo numa linha só, usando uma impressãozinha convencional. Já era. Aí, ó. Coloquei só os nomes. Agora, usando um array de string. Poderia estar tudo escrito numa linha só, né? Mas só para a gente ver as quantidades e ver que é a mesma coisa. Também vai funcionar da mesma forma. Só precisa mudar o array, né? Então, a gente tem aqui professor, agora isso aqui, na verdade, é string. A gente tem aqui professor, agora é string, string, string. Esse cara aqui, string, e eu vou utilizar novamente o arrays.toString, né? Então, arrays.toString, e aí a gente vai imprimir o vetor. Some com essa linha, pá. Tadam, pá. Pode sumir com uma linha a mais, beleza. Acho que isso daí. Mesma coisa, só que agora a gente usou. Vamos ter que mexer nessa linha daqui, né? Essa linha daqui, ela vai funcionar de uma forma diferente. A gente não tem mais o get, né? A gente não tem mais o get, a gente tem o elemento, e aí a gente vai ter que usar o compare to.
Então, a gente vai trocar agora e vai usar aqui o compare to. Então, ponto, compare to, ignore case. E aí eu vou passar o outro elemento, tá lá o outro elemento, vai comparar com esse cara, e aí se for maior que 0, eu faço a troca. Mesma coisa, só que a gente mudou a forma de comparação. A gente está utilizando o método de comparação lexicográfica da string, o compare to, mas só que a gente está utilizando a versão dele que ignora o tamanho das letras, né? Então, feito isso, compilou, rodou, e aí olha só que legal, saidinha agora, eu acho que foi o primeiro que eu fiz só com a array de string, né? Aí, ó, que bacaninha. Ficou lá o José Everson, Albertino, Dionésio, Carim, Claude. Aí ele compara José Everson com Albertino. José Everson é J, vem depois do A. Preciso trocar. Então ficou Albertino, José Everson. José Everson e Dionésio. Preciso trocar. Ficou Albertino, Dionésio, José Everson. J com K. Eu não troco. K com C. Ele troca. E aí, Carim chegou no local devido, é lá a última, né? E aí ele vem e vai fazer um teste. Albertino com Dionésio não troca, Dionésio com José Everson não troca, José Everson com Claude troca. E aí ele fez a troca e jogou o Claude aqui para o meio. E aí a gente tem que falta só esses 3 elementos para serem ordenados. Os 2 últimos já estão ordenados, né? Então a gente foi lá para o atual igual a 2, quer dizer então que esses 2 já estão ordenados. Aí a gente testa. Albertino com Dionésio não faz nada, Dionésio com Claude troca, maravilha. Albertino, Claude, Dionésio, José Everson, Carim. Ordenado tudo, impresso, tudo ordenado. Tá aí o nosso processo de ordenação com vetores. Bem tranquilo também de ser feito, né? Maravilha, então. Lembrando e reforçando que agora nós temos 3 métodos de ordenação que a gente já estudou. A ordenação por seleção, por inserção e por bolha. O selection sort, o insertion sort e o bubble sort. O que eu gostaria de vossas senhorias, reforçando a nossa conversa. A gente já viu como que funciona o duration e o instante, são duas classes bem interessantes de serem utilizadas. O instante é uma implementação do temporal, então ele funciona perfeitamente junto com o duration, não dá problema nenhum. Funciona, tanto é que a gente viu as medidas de tempo. Eu gostaria que vocês criassem arrays de vários tamanhos, então você tentar com 100 elementos, com 100 elementos, depois com 1.000, 10.000 e, sei lá, 50.000, se a tua máquina não for muito boa. Se for boa, eu tocharia uns 100.000 aí, sossegado. Você ter eles ordenado crescente, ordenado decrescente e bagunçado. Só que você tem que ter o mesmo bagunçado para testar os 3 algoritmos. Fazer tudo isso daí e ser feliz, mandar bala aí nas comparações e nos testes. É isso daí que precisa, e aí anotem os resultados de cada algoritmo, com cada quantidade, com cada tempo de execução. Vamos ver se isso daí tem algum sentido, né? Porque se existir algum sentido, vamos descobrir qual que é o melhor. Por que que a gente precisa testar ordenado crescente, ordenado decrescente e bagunçado? Para a gente ter melhor caso, pior caso e estabelecer um caso médio. Então a gente tem que ver quando é o melhor caso, quando é o pior caso e quando é o caso médio. Lembro que não é porque o array está ordenado que é o melhor dos casos, viu? Pode ser que ele não faça as trocas, mas pode ser que isso daí demande um custo muito alto de analisar muita coisa. Então, não é porque ele está ordenado de forma crescente que é a melhor, e não é porque ele está ordenado de forma decrescente que é o pior dos casos. Então, deixo claro isso daí. A gente tem que verificar para ter certeza se é o melhor, se é o pior ou se é um caso médio, né? Um caso intermediário aí entre o pior e o melhor das ordenações. Maravilha? Experimentem então com esses volumes, os 3 algoritmos, e eu passo para vocês um escrito bonitinho para que vocês possam colocar qual o algoritmo, a quantidade de elementos testado e qual que é o tempo de duração desse processo daí de ordenação.
Maravilha? Lembro, não deve de ser executado junto com outros programas. Ah, professor, estou ouvindo música, assistindo um vídeo no YouTube. Não, cara, para executar, fecha navegador, deixa somente o teu compilador aí rodando, para que você não tenha nenhuma influência externa. Porque, por exemplo, se você estiver assistindo um vídeo no YouTube, o ato de carregar consome recurso, né? Então, dependendo do que estiver acontecendo, o teu processador ele vai estar mais direcionando recursos e memória para a execução do vídeo no navegador. E isso daí pode atrapalhar a nossa medida de tempo. Tem que ser a mesma coisa para todas as execuções, se possível. Para tanto, fica a dica. Deixa somente a IDE rodando e anota isso daí depois. Se você for esperto, você vai printar tudo isso na saída para ficar mais fácil para você. Então, eu acho que essa é a dica. Depois é só copiar a saída, já era. Vamos ser felizes e está tudo bom. Maravilha, pessoal. Desejo para vocês uma ótima semana. Estamos em semana de tecnologia. Quarta-feira é a nossa palestra. Espero que vocês curtam bastante e aproveitem bastante. Qualquer dúvida na execução, pode me chamar, pode perguntar. Estou aí para tirar qualquer dúvida que se faça necessária a explicação. Maravilha? Um grande abraço para vocês, aqueles que já estiverem tudo ok. Tudo de bom!